Paz do Senhor a todos, amém? Mas ele ainda brinca comigo, né? Eu falo, Jesus amado, ainda me chama de pastor. Eu falo assim, desculpa, não, nada contra, né? Mas deixa isso pro reverendo Rubens, pro reverendo Carlos, pro reverendo ali, mas não faz isso comigo não, por favor. Eu costumo dizer, eu brinco com os meninos que eu sou PM. Pau mandado de Jesus, está de bom tamanho. Não é isso? Vocês podem se assentar, meus queridos. Eu agradeço por mais um convite, por estar aqui com vocês mais uma vez. E eu ainda falei com o Carlos, assim, Jesus de misericórdia, e vocês me convidam depois do doutor Célio Silva, meu mestre. O professor Célio foi meu professor do seminário no ano de 2000, quando eu entrei no seminário. Ele era meu professor de história do cristianismo, depois de teologia contemporânea, e nós nos reencontramos 15 anos depois no IBB, ele dando aula lá. Mas, queridos, vamos lá. Como o Carlos falou, meu nome é Márcio Santos, pertenço a uma igreja que fica lá em Itaquera. O reverendo Carlos esteve conosco no nosso congresso do ano passado, lá conhecendo a Santa Paróquia. E estou lá há 20 anos naquela comunidade, tenho trabalhado na área de ensino religioso há algum tempo e dou graças a Deus por isso, e espero de alguma forma contribuir com esse trabalho que se iniciou ano passado com os irmãos. E vamos ao tema. Então, é a segunda semana teológica de vocês, né? Então é conhecendo a Cristo nas cartas de Efésios, Filemon, Filipenses e Colossenses. Eu vou fazer uma inversão aqui na hora da explanação, vai ficar Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Mas a gente vai tentar discorrer sobre o assunto. Então vamos ver se eu... Nosso texto base, que eu queria que você tomasse a sua Bíblia para nos ajudar, é um texto que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 11. E ele tem tudo a ver com a perspectiva do tema, que é conhecer a Cristo. E Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele discorre de uma maneira que é um texto que mexe muito com a minha vida, porque ele rompe com muitas coisas e com muitos paradigmas, com muitos conceitos e preconceitos estabelecidos no meio cristão. Vamos ao texto. Ele diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer a quem? Conhecer ao Senhor Jesus Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, de alguma maneira, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso texto para nós entendermos quem é o Senhor Jesus Cristo. E a ideia do apóstolo Paulo é uma ideia que me constrange, me comove e ao mesmo tempo me instiga e provoca em mim uma inquietação na minha alma. Para o conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E eu queria começar perguntando aos irmãos de alguma forma: vocês já conhecem o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quando nós falamos do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós estamos nos referindo ao poder do Trino Deus. Porque acerca da ressurreição, a palavra diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Noutra passagem, o próprio Jesus disse que ele tem o poder de dar e tirar a sua vida, ou seja, ele tem o poder sobre a morte. E em outra passagem diz que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando eu olho para esse texto de Paulo, ele está falando assim que não existe outro poder no universo que ele queira conhecer que não seja o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse não é um poder qualquer. Esse é o poder do Trino Deus. É o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse é o desejo da alma de Paulo. Eu quero conhecer este poder. O poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Mas como é que eu conheço esse poder? Não é pela minha justiça, não é mediante a lei, não é mediante o conhecimento, a filosofia, o gnosticismo, não. É mediante a fé.
na obra de Jesus Cristo. E aí no verso 10, ele faz um trocadilho de palavras. Ele diz: para conhecer o poder da sua ressurreição. E aí ele diz: como é que eu conheço esse poder da ressurreição de Jesus Cristo? A primeira coisa é ter comunhão, ou ter comunhão nos seus sofrimentos. Quando a gente fala de sofrimento, a gente se assusta. Mas Paulo, nessa mesma carta, um pouquinho mais para frente, em Filipenses, vai dizer assim, que nos foi concedida não apenas a graça de crer, mas de padecer ou de sofrer por Cristo Jesus. Então a primeira coisa para a nossa experiência do conhecimento de Cristo é conhecermos os seus sofrimentos. A segunda coisa que ele diz é nos conformando, conhecer o poder da sua ressurreição, nos conformando com os seus sofrimentos e com a sua morte. E esse texto está em consonância com o texto de Lucas, que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Ou seja, a experiência do conhecimento de Cristo, ela não é uma experiência única, um ato mágico estanque, que você declara, que você determina, que você estabelece, que você profetiza. Não, ela é um viver, é uma ação contínua, diária, ininterrupta. É experimentar aquilo que Jesus sofreu, desde o sofrimento no pátio, sendo chicoteado, esbofeteado, espancado, humilhado, açoitado, cuspido, até o momento que o madeiro é depositado sobre os seus ombros, e ele vai até o Gólgota, passando pelo caminho da via dolorosa, enquanto a multidão o provocava, o instigava, o humilhava, o perseguia, o xingava, até que ele vai e chega ao cume do Calvário. E no Calvário ele sofre a morte, e a morte de cruz. E é isso que Paulo está nos provocando aqui. Para nós conhecermos esse Deus e o poder da sua ressurreição, primeiro nós temos que nos conformar com o sofrimento, ou seja, a agonia do pátio, a via dolorosa, a subida até o Monte Calvário, a crucificação, a humilhação pública, o esbofeteamento, o traspassar da lança, a coroa de espinhos, o rasgar das vestes, o corpo aberto, pregado no madeiro, os pés traspassados pelo cravo, e sucumbir com Jesus naquela morte, naquele madeiro, e dizer assim: está consumado. Mas aí vem a alegria, que o texto de Eclesiastes diz: mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque novas são a cada mês, ano, centenário, biênio, triênio, quadriênio, ano bissexto. Não, as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. Então eu experimento o poder da ressurreição de Deus em mim, através da ressurreição de Jesus, a cada manhã. Porque se eu não fui consumido pela morte hoje, é porque o poder da ressurreição de Cristo operou sobre a minha vida. E é esse poder que Paulo está nos chamando a experimentar e a viver de uma forma íntima e profunda. E é isso que eu gostaria de instigá-lo e de tentar provocar em vocês nessa noite. Como é que nós estamos conhecendo a Deus? E a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre esse conhecimento, dessa experiência de Cristo, através daquilo que Paulo escreveu nas cartas dele. Eu fiz uma síntese aqui, são quase 40 slides, viu? Eu falei com a esposa do reverendo Rubens aí, ela falou assim: acho que devia ter colocado isso para amanhã, que a gente fazia vigília. Vamos pensar agora, já que a gente tentou entender essa ideia do conhecimento de Paulo em Cristo, conformando-se no seu sofrimento, na sua morte, e experimentando a alegria da ressurreição. Vamos entender agora como é que Paulo discorre isso nas suas cartas. Como é que esse conhecimento que ele experimentou, e ele escreve na carta aos Filipenses, depois nós vamos voltar a falar dela lá em Filipenses, como é que ele vai tratando disso
tentando despertar no povo para quem ele escreve, e nas igrejas, muitas delas que ele mesmo plantou, edificou, ajudou, estava consolidando. Como é que essa mensagem ela era mantida? Como é que ele fazia isso para que as pessoas fossem provocadas, instigadas, despertadas e desejassem viver em conformidade com o Senhor, experimentar, se conformar com os seus sofrimentos, mas experimentar a cada manhã a alegria da ressurreição? No Brasil hoje é difícil a gente falar em sofrimento, é difícil a gente falar em conformar com perseguição, porque nós não vivemos isso. Eu estava comentando com alguém sobre isso, e alguém falou assim: mas a gente já está sendo perseguido, já está com a lei da mordaça aí, que não pode falar de homofobia, não pode falar se isso é mordaça, imagine quando o bicho pegar. Porque agora vão querer vai tirar a isenção de impostos da igreja. Eu falo assim, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa boa, que deveria ser isento, mas a gente tem muito picareta levando vantagem e enriquecendo com o nome de Deus nas igrejas, e é por conta desses que a taxação virá. Mas isso não é perseguição ainda, nós ainda não fomos provados até a morte. E se isso acontecesse? Se a perseguição de fato viesse, e nós fôssemos torturados, espancados, humilhados, perseguidos, familiares mortos, e tivéssemos que ir até a via de fato, será que nós estaríamos dispostos a pagar esse preço de nos conformar com o Senhor no seu sofrimento e na sua morte, para experimentar a alegria da ressurreição? A gente pode pensar um pouco nisso? Então vamos lá. Carta aos Efésios. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele vai tratar da centralidade da igreja em Cristo e Cristo na igreja. Eu costumo dizer que a carta de Éfeso, para mim, ela é a carta mais teológica e mais profunda das cartas que Paulo escreveu. Apesar de muita gente falar do livro de Romanos, que é maior, tem muito mais textos, mas a carta de Efésios, que ele traz uma série de assuntos que vão se misturando e vão convergindo para dar uma estrutura muito mais densa do que a nossa realidade. E a carta de Efésios, ela representa isso. É Cristo presente na igreja, e é a igreja em Cristo e Cristo na igreja. Ou seja, o Senhor tem que ser o centro. E essa centralidade da pessoa de Cristo na vida da igreja, da comunidade e na vida de cada crente, ela é uma característica da igreja de Éfeso. E eu espero que ela também seja uma característica na vida de cada um de vocês. Então, a Efésios trata disso. E o tema de Efésios é instruir a igreja quanto à posição e às bênçãos espirituais em Cristo, que foi o texto que nós lemos na abertura, e a gente vai falar dele daqui a pouco. Qual é o propósito da carta aos Efésios? Encorajar os cristãos a viver na prática a realidade do que eles são em Cristo por aquilo que Ele fez por nós. É materializar no cotidiano aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso. O que é materializar? É tornar de maneira prática. O Evangelho não é um arcabouço teórico, metafísico, sobrenatural, transcendente. Ele é tudo isso. Mas nós cremos num Deus que está para além da nossa realidade humana, mas que se manifestou no tempo e espaço na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E João 3,16 diz isso: Deus amou o mundo, mas não ficou divagando com anjo, com arcanjo, com querubim, com serafim, tricotando com o Filho, com o Espírito Santo. Eu amo o reverendo Rubens, ele é um camarada legal, mas Deus não ficou só nessa discussão teológica ou celestial sobre a pessoa do pastor Rubens. Não, eu amo o Rubens de tal maneira que enviei Jesus para morrer por ele. Mas não só por ele, por todas as pessoas que habitam este planeta. Então a ação de Deus, o amor de Deus não é uma ação conceitual, filosófica, ela é uma ação prática. E a nossa vida como membros de Cristo, como lavados, como remidos pelo Cordeiro, também tem que ter essa ação prática. Não dá para ficar no conceito filosófico, metafísico, transcendente.
ele tem que se manifestar no tempo e no espaço. E ele tem que se manifestar nas relações com pessoas, com a igreja, com familiares, aonde nós trabalhamos. Ele tem que ser materializado em ações práticas. Amém? Então vamos lá. Capítulo 1, do 1 e 2, Paulo fazendo a saudação dele. Mas do capítulo 1, do verso 3 até o capítulo 21, ele começa a falar da posição dos crentes em Cristo, que é o lugar que eu e você passamos a ter por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. E Paulo vai destacar isso na igreja, na carta aos Efésios. Por que isso é importante para nós? Porque se eu não entender o que eu me tornei em Cristo, de nada vale eu seguir o Evangelho. Se eu não entender o que eu sou em Cristo, o que Jesus conquistou na cruz, em meu favor, eu não entendi o que é o Evangelho. Se eu não entendi isso, se eu não compreendi isso, eu estou perdendo tempo. Eu sou só mais um religioso. Ou, como diria Paulo nos tempos dele, mais um fariseu, mais um hipócrita. E infelizmente nós estamos vivendo tempos em que os nossos espaços de culto, eles estão cheios de hipócritas e fariseus. De gente que vem, que vê e que ouve, mas que não entende e não enxerga. Porque ver é uma coisa, enxergar é outra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa diferente. E tem muita gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que vê, mas não enxerga. E é essa condição que nós temos que entender. Então a primeira coisa que Paulo fala, que é justamente o texto que o irmão leu, vamos dar uma olhadinha nele novamente, em Efésios capítulo 1, verso 3, que ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda espécie, gênero, categoria, sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ou seja, todo fruto da abundância de bênção, daquilo que vem da obra de Cristo. E essa é a condição que nós nos tornamos por conta da obra de Jesus na cruz do Calvário. Tudo bem? Então a primeira coisa, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aí tem gente, irmão, que é uma beleza. A gente está vivendo o tempo hoje da teologia da prosperidade, então não vou perder essa boquinha de falar não. O pessoal fala assim: Jesus, já que eu vou ser abençoado com toda sorte de bênção na região celeste, e eu vou morar no céu, e a palavra de Deus diz que lá no céu tem ruas de ouro, Jesus manda Gabriel trazer um paralelepípedo de ouro para resolver o meu problema financeiro. Aí tem um mais novo assim: não manda Gabriel trazer um não, manda Miguel também traz logo 2. Para que só um paralelepípedo de ouro? Manda logo 2, porque eu resolvo o meu problema, ainda dou um up na minha vida financeira. Está cheio de crente só pedindo para Deus fazer isso, porque confunde a nossa condição e realidade em Cristo. É para materializar a ação, irmão. Não é para poder pedir dinheiro não, senão assim tinha muita gente profeta por aí: Jesus, eu estou vendo que o reverendo Carlos vai ter um revelamento dos números da Mega Sena. Anota aí, irmão. Aí pá, ganhou os 8 milhões, beleza. Aí o Rubão fala assim: é isso aí, compra logo o terreno do lado, compra do outro, derruba tudo, vamos fazer um mega templo, do rei Rubens, não é do Salomão não. A gente quase vai assim, porque a gente confunde o que é bênção de Deus e o que não é. Outra coisa que Paulo vai tratar nessa carta no início é que nós somos redimidos por quê? Pelo sangue do Senhor. E quando a gente fala de sangue, volta a ideia do texto de Filipenses, volta a questão do sofrimento, do martírio, da morte, do sacrifício. Pedro vai dizer isso na carta dele, que nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo. A maneira como nós somos resgatados do jeito que a gente vivia foi o precioso sangue do Senhor. E isso tem que estar na nossa mente. Eu gosto muito estava comentando com o Rubens agora há pouco, né? Eu gosto muito dos chamados cristãos contemplativos. São um movimento que surgiu no século IV, com um homem chamado Antão o Copta,
ou Antão egípcio, ou o famoso Santo Antão, mais popular, que é chamado de os contemplativos, e ele culmina na vida de um sujeito chamado Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, vulgo os jesuítas. E ele desenvolveu um método de oração dele, e uma das coisas que Inácio fala é a meditação que ele fazia regularmente da crucificação do Senhor. E uma das coisas que ele provocava nos seus alunos, ele falava assim: se eu não meditar na cruz, no sacrifício, naquilo que o meu Jesus passou por mim, eu perco a consciência de que a vida que eu levo hoje foi uma vida o que eu vivo hoje custou um preço muito caro. E se eu me esquecer que ele morreu da forma como ele morreu por minha causa, eu banalizo a vida que eu vivo hoje. E aí volto naquilo que a gente falou anteriormente. Nós temos que trazer a lembrança, o sacrifício e o derramamento do sangue do Senhor. Porque se nós nos esquecermos disso, nós nos esquecemos do real valor e do real sentido da obra de Jesus na cruz do Calvário. Tudo bem? Então vou mandar um pouquinho que tem muita coisa. Ele vai falar ainda da nossa condição de salvos pela graça de Deus em Cristo, e vai detalhar alguns aspectos de como essa obra operou em nós. Anteriormente nós éramos mortos em pecado, mas Deus nos deu o dom da salvação em Cristo, e essa graça é pela fé, e essa ação da graça de Deus em Cristo é para que nós vivamos para Ele. Esse é um outro sentido, retomou uma linha que a gente começou no início. Toda ação de Deus, ela tem um propósito, ela tem uma ação prática. Nós não fomos chamados para vivermos numa bolha, isolados do mundo. Nós fomos chamados para agir e interagir no mundo. Então, a ação da obra salvadora de Cristo em nós, e toda a obra de Cristo, um propósito qual é? Que nós estejamos no mundo para ser sal e para ser luz. Nós não somos excluídos da nossa vida familiar, do nosso cotidiano com as pessoas. Nós temos que fazer a diferença aonde nós estamos. Em Cristo também nós somos chamados a sermos membros da Igreja de Cristo. Lembrando que a igreja primitiva, ela era uma igreja essencialmente judaica. Todos os cristãos que se convertem, até o evento, o famoso discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, onde 3.000 almas se convertem, todas aquelas pessoas que se converteram eram judias, de nascimento ou não, mas eram judias de religião. Então todas tinham uma religião judaica como a sua fé. E em Cristo nós nos tornamos agora não mais nem judeus, nem gregos, nem romanos, todos agora nós somos um em Cristo. Então não há mais a distinção de etnia, de grupo, de raça, de cor, de conhecimento, de condição financeira, de condição social, de herança de berço. Não existe mais judeu ou gentil. Existe a igreja. E a igreja é você e sou eu. Então não existe mais essa hereditariedade como havia no judaísmo. Todos são chamados para serem membros da igreja de Cristo. E a característica desse relacionamento, arraigados e alicerçados em amor. Porque nós somos salvos por um Deus que é amor. Se Deus é amor, toda a nossa base, o alicerce do nosso relacionamento tem que estar relacionado em amor. Porque sem amor não há fluência de nada. Sem amor o marido não respeita a esposa, os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos. Sem amor não há união fraternal. Sem amor não há relacionamento interpessoal, não há relacionamento social. Você começa a conviver numa sociedade que as pessoas se relacionam simplesmente na barganha, e uma hora essa estrutura ela desaparece. Mas quando há elos e relacionamentos de amor, ela se solidifica, ela se estabelece e ela cresce.
É fácil viver em amor? De jeito nenhum. Porque o amor também não é um ato mágico, como a gente acha. O reverendo Rubens deve fazer casamento aqui, o Carlos, né, e fala assim: você ama e vai amar na pobreza e na riqueza, até que a morte separe. Amém. Está amando e acabou, resolveu o problema pro resto da vida. É isso? Não existe palavra mais. Estou amando. E aí está amando pro resto da vida. Não. Amor é uma ação contínua, ininterrupta. Eu gosto muito da ideia que os indianos têm de amor. Eles dizem assim: nós construímos o nosso amor. O amor é como uma casa. Você começa do alicerce. E você vai dando passo a passo, até que você termina com o telhado. E depois você vai dando o acabamento, a pintura, as janelas, as portas, e vai... E depois que a casa está pronta, agora você precisa mobiliar, você precisa adorná-la. E aí você vai colocando os detalhes que são preciosos para você dentro da casa. Então o amor se constrói, ele não é um ato mágico. Ele é um processo longo e duradouro. E mesmo as nossas casas, o que acontece com elas? Você comprou uma casa, ela está pronta, você não vai mexer nunca mais nela, nunca mais vai trocar a cor? Quem foi que fez reforma aqui ultimamente na casa? Só um, dois, tem mais alguém? 3, já está aparecendo assim. Quem fez uma pinturinha básica, quebrou um banheiro, ó, já está vendo? Porque a gente precisa adaptar. Eu tenho filhos, eu tenho 2 meninos, então você imagina o meu problema. Ainda bem que eu tenho só 2 meninos. Minha casa só tem 2 quartos, né? Mas quando eu recebo a minha quadrilha baiana, eu sou baiano, então quando vem minha parentada da Bahia, a gente tem que improvisar lá em casa. Então minha sala vira um albergue. Agora mesmo eu estou recebendo, vai virar um albergue. Eu estou recebendo um sobrinho que está fazendo mestrado aqui, fazendo mestrado lá na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ele vai fazer um estágio aqui no Butantã. Ele está estudando peçonha de cobra, veneno de cobra. Então, e vem com uma colega. E aí eu falei: Jesus amado. Aí vai ficar lá em casa 2 semanas. Eu falei: vai ter uma logística. A gente tem que se adaptar para poder receber. Mas tem que se adaptar. Por que a gente faz isso? A gente faz... Quando o Vinícius ligou, eu falei: Vinícius, é só você. Não, tio. Aquela cara: não, tio. Vou levar uma colega minha também. Eu falei: Jesus amado, como é que eu vou receber alguém que eu nunca vi na vida? Mas a gente faz por amor a quem ama. E a gente vai se adaptando. Então os relacionamentos têm a ver com isso também. Nós vamos abrindo concessões para que a gente possa viver bem. Se não tiver arraigado e alicerçado em amor, não é amor, é qualquer outra coisa. Na igreja, a prática dos crentes na igreja. A primeira coisa que Paulo vai tratar é a questão da unidade, utilizando o quê? Os dons para a edificação do corpo de Cristo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que Paulo fala isso em Coríntios e depois aqui em Efésios: os dons, eles são dados para a edificação do corpo. O dom não é para criar estrelas, superstars. O dom é para a edificação do corpo. Quando alguém usa o seu dom para outra coisa, vai incorrer no erro de Balaão. Vocês lembram da história de Balaão? Aquele sujeito lá, quando o povo de Israel estava indo para entrar na terra prometida, e ele é contratado para praguejar contra o povo de Israel. O que Balaão era? Balaão era um vidente ou um profeta. E ele de fato tinha o dom da profecia, da vidência. Mas o que ele fazia com o dom que ele tinha? Ele vendia a quem pagasse mais, porque ele estava interessado em se dar bem. Então todo dom que converge para eu me dar bem e o resto se danar, desculpa a expressão, ele é usado de forma inadequada. Ele tem que convergir para a unidade do corpo, para a edificação da igreja. Ele tem que servir para abençoar as pessoas. E não para sobressair o individualismo. Por isso a palavra de Deus ressalta a diversidade de dons e a diversidade de ministérios. Porque se todo mundo, como diz Paulo lá, voltando para o texto de Coríntios, Paulo fala assim: se todo mundo fosse orelha,
Se todo mundo fosse nariz, ou se todo mundo fosse pé, onde é que estaria o corpo? Não tem corpo. Tem que haver diversidade de membros. Tem que haver pluralidade na igreja. E tem que haver diversidade de dons. Mas a diversidade de dons, ela tem que convergir para a edificação do corpo. Eu brinco lá em casa, outro dia uma irmã lá da minha igreja chegou para mim e falou assim, você fica... O Carlos foi lá na minha igreja, ele não viu tudo lá não, mas lá o pessoal dá mais pingo d'água, viu? A igreja lá tem giraia de Jesus, foguetinho de Exu, helicóptero de Jeová, o que você quiser, planta bananeira, dá nó em pingo d'água, as irmãs saem marchando, o que você quiser tem lá na paróquia que eu congrego. O dia que o Carlos foi lá, não teve isso, ele ficou falando assim, mas isso aqui é tão tranquilo, ele até achou estranho, eu falava tanto. E aí uma irmãzinha daquelas canelinhas de fogo veio falar comigo, irmão, você está negando a tua voz para Deus, você canta muito bem. Eu falei, irmão, não canto nem no banheiro da minha casa, porque eu tenho um dó da minha família. Se eu cantar, o teto vem abaixo. Mas eu nunca neguei a minha voz para Deus. Eu dou aula 3, 4 vezes por semana. Você acha que eu estou negando a minha voz para Deus? Mas na cabeça dela, voz tem que ser usada para cantar. O resto que você faz com a voz não é dom. Aí vai colocar isso na cabeça da irmã. Eu falei, não, deixa para lá. Porque ela acha que só que a voz é para cantar. Se não canta, o que você faz com a tua voz, além de não cantar, não é dom. Tem gente que pensa assim. Ou eu estou errado? Tem gente que pensa que tem gente que acha que se não tiver o sorvetão na mão, não está pregando na igreja. Tem que estar com o microfone. Acho que quem está sentado não está edificando o corpo, é só quem está aqui na frente. Não, se vocês não tivessem aí, eu não estaria aqui. É verdade? Então os dons têm que ser usados para edificar o corpo. E aquilo que Paulo depois vai dizer é o seguinte, os órgãos do corpo, as partes dos corpos que nos parecem mais indecorosas, aquelas que a gente acha que não serve para nada, é essa que a gente deve dar maior honra. Porque essas que são as mais vitais e essenciais para o bom funcionamento do corpo. Então, se você tem algum dom que você acha que é insignificante, não se sinta insignificante. Ele é fundamental para o bom exercício e o bom andamento deste corpo. Amém? Amém? Então, você é fundamental. Sem você, esse corpo não funciona. Então não se sinta excluído se você não está com sorvetão na mão, se você não canta, se você não toca, se você não é careca que nem o reverendo Rubens ou o reverendo Carlos, não tem problema, você é fundamental nesse corpo. Amém? Amém. Então vamos andar lá. Busquem atitudes. Pulei, já fui direto para Filipenses, está vendo? Olha lá, na igreja. Na vida pessoal, você tem que se despir da sua velha natureza. Eu costumo dizer que todo mundo tem o seu lado xileque, o seu lado ogro. Mas esse ogro tem que morrer, irmão. Deixa o seu lado ogro, tosco. Deixa em casa. Ou melhor, morre essa velha natureza. Nós somos chamados em Cristo para sermos novas criaturas. Então, se é nova criatura, aquele abominável ogro que habita dentro de você tem que morrer. Você já viu uma história da borboleta? O que acontece com ela? Nasce lagartinha nervosa, destruidora de berinjela, de goiaba. Quem nunca pegou uma goiaba com adicional de proteína? Já vem abastecida com a dose diária de gordura 100% natural, nada de gordura transgênica modificada, gordura saturada, não, vem natural. Você pega aquela goiaba, dá aquela dentada, dá aquela goiabinha nervosa, você fala, Jesus. Aí o que aquela lagartinha nervosa vira? Quando ela morre? Hein? Ela vira uma borboleta. E o que ela vai fazer? Ela vai voltar a comer a sua goiabinha? Nunca mais. Ela vai deixar de ser um agente destruidor e vai virar um agente que embeleza e que produz vida. Ela vai sair por aí polinizando para que outras árvores, outras flores, outras frutas nasçam e ela nunca mais vai destruir a sua goiaba. Agora tem uma coisa que você precisa saber. Filho de borboleta é borboletinha? Filho de borboleta é lagartinha nervosa.
Filho de borboleta é lagartinha nervosa. Tem muito crente que acha que o filho dele é crentinho. Não é, ele era uma lagartinha nervosa. Ele precisa morrer e virar borboleta, porque senão ele vai continuar lagartinha nervosa. Então o que Paulo está dizendo é que na vida pessoal nós temos que nos despir dessa velha natureza. Se eu era um ogro, um xireque, um monstro, isso tem que ficar de lado. Essa natureza perversa, abusiva, agressiva, mentirosa, tem que ficar de lado. Eu tenho que morrer e ressuscitar com Cristo. Olha a ideia do sofrimento, do caminho, do pátio, da via dolorosa, da crucificação no Calvário e da ressurreição na alvorada do primeiro dia da semana. A minha velha natureza, ela tem que renascer com o Senhor. Eu tenho que me revestir da nova natureza, e para que isso aconteça, eu tenho que ser cheio. O ES é Espírito Santo, viu? É porque eu abreviei. Para que isso aconteça, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Como é que isso acontece? Você só é cheio do Espírito Santo se você entender o que é o novo nascimento. Se você não passar pela cruz, não entender o que é o sangue, você não pode ter o Espírito Santo de Deus. A gente vive um tempo hoje que as pessoas estão precedendo a vida no Espírito da obra na cruz. Às vezes vai no lugar, o povo chega para você e diz: irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas para ter o Espírito você precisa do sangue. Você precisa passar pelo Calvário primeiro. Se não passar pela cruz, não tem Espírito. Não é isso que Paulo diz em Efésios 1,13? Quando ouvimos o Evangelho da nossa salvação, e nós cremos, aí nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito só passa a habitar em nós depois que a gente passa pela cruz. Sem cruz não existe Espírito Santo. Amém? Mas o ser cheio do Espírito é primordial para que esse processo de transformação aconteça nas nossas vidas. Que acho que o reverendo Sérgio deve ter falado ontem sobre o fruto do Espírito de Gálatas 5. Ou seja, eu preciso produzir esse fruto. E esse fruto é concedido pelo Espírito Santo. A transformação, o ser nova criatura, o ser regenerado, passa por isso. Amém? Irmão, vamos andar que eu só estou em Efésios ainda. Tem Filipenses, Colossenses e Filemão. Então vocês aguentam aí, viu? Em casa, sujeitando uns aos outros em amor, esposa sendo submissa aos maridos, maridos amando a sua esposa e filhos obedecendo aos pais. Olha o lado ogro aqui se manifestando de novo nas relações familiares. Se eu não mudar a minha natureza nas minhas relações diretas com quem está próximo de mim, como é que eu vou manifestar que eu sou nova criatura em Cristo? Como é que você vai convencer o teu colega de trabalho? Como é que você vai convencer o teu parente, o seu aderente, seja lá quem for, se você não consegue demonstrar amor e afetividade dentro de casa? Com quem está próximo? A psicologia explica isso, né, reverendo Carlos? Que é engraçado, com quem está mais próximo, normalmente é com quem nós somos mais agressivos. Acontece o processo inverso. Nós somos mais tolerantes com os de fora e mais pacientes, e de cá nós somos mais intolerantes e menos impacientes. O processo se inverte, porque a gente acha que quem mora perto tem a obrigação de saber o que você está pensando e de fazer o que você gosta. E quando não faz, o momento xireque aparece. O lado ogro se manifesta. A gente tem que pensar nisso. No trabalho, olha a ideia do conhecer a Cristo na ação no meu trabalho. Eu tenho que obedecer às autoridades. Tem gente que tem dificuldade de se submeter. Tem gente que tem dificuldade em relacionamento com chefia. Eu fui trabalhar uma vez num lugar, eu trabalho no estado, numa fundação na área de educação. Eu estava emprestado à Secretaria da Educação, fiquei lá por quase 15 anos. Eu fui trabalhar no setor, e a pessoa que trabalhava no setor, ela estava no setor só desde 1972. Eu nasci em 1971. Pra vocês terem uma ideia, ela estava desde 72 no setor, e lá vai eu trabalhar lá, uma gigante, 1,48 de altura, Maria José de Alcântara, vulgo Zequinha. Falei, Jesus amado, como é que eu vou fazer para lidar com essa mulher? Geniosa, mas extremamente doce, extremamente competente. E eu fui para ser chefe dela. Ela sabia de cor e salteado o nome das escolas do estado, os decretos, o que mudou. Você perguntava, ela só ia falando. Falei, Jesus, como é que eu vou dar? E aí, primeira semana de trabalho, a gente começou a fazer algumas mudanças, o sistema não tinha correio eletrônico, a gente implantou e-mail institucional, e fomos mexendo em algumas coisas.
Ela só de bico. Semana seguinte, catei ela, falei, Zequinha, vem aqui. Vamos lá na Copa. Senta, eu falei, senta aí. O que você quer? Senta aí, calma. Tá vendo, né? Calma, senta aí. Falei para ela assim, olha, tem um detalhe. Eu não consigo tocar isso aqui se você não me ajudar. Ela olhou assim, eu falei, eu não consigo tocar isso aqui se você não ajudar. Eu não vim aqui para te substituir. Você não teve perda, ela não perdeu salário, ela não perdeu nada do que ela tinha direito. Ela só perdeu a função de cargo, ela incorporou o adicional de chefia, então ela não perdeu nada, ela só perdeu o comando da equipe. E era uma transição, ela já estava com quase 70 anos de idade, 109 anos de idade. Então ela já estava perto de se aposentar. Mas ela estava fazendo o processo de transição. Hã? 69 ou 79? 69. O bom já estava aqui agora 109, olha lá. Enfim, nós acabamos sentando, aparamos a arestra e nos tornamos bons amigos. Ela saiu da fundação, eu fui devolvido para o meu órgão de origem. Ela faleceu ano passado. E quando ela estava doente, eu fui uma das poucas pessoas que a visitei no Hospital do Servidor Público, lá no Ibirapuera. E fiz o velório dela. A sobrinha dela falou assim, não, você foi uma das poucas pessoas que acompanhou a minha tia. Você vai falar. E a gente acabou criando elos de amizade muito profundos por conta disso. E às vezes a gente tem essa dificuldade nas nossas relações de trabalho, principalmente quando você pega um chefe que é mais novo que você. Eu estou vivendo isso na pele agora, eu fui devolvido para o meu órgão de origem, eu peguei o meu chefe, ele é 12 anos mais novo que eu. Eu tenho 47, ele tem 35. E aí, ele é um molecão, e ele acha que ele sabe tudo. Eu olho assim e falo, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E eu falo, Deus tem misericórdia dele. Mas a primeira coisa que eu falo, eu estou aqui para trabalhar. E a gente se submete, independente. Ele tem menos experiência do que eu, menos tempo de estado do que eu, sabe menos do que eu. Na minha área, na área dele, eu fui jogar na área de finanças. Então você imagina a dor de cabeça que eu estou passando agora. Eu não manjo nada de finanças. Eu brinco com todo mundo lá em casa. Eu casei com uma contadora para poder resolver a minha vida financeira. Mas uma das coisas eu conheço mais de educação do que o meu chefe. Mas uma coisa eu disse para ele, eu estou aqui para trabalhar. Ponto. Eu estou aqui para trabalhar. Você manda, eu obedeço. Às vezes a gente tem dificuldade nessa questão. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente pensa que nós somos muito bons. Mas aí nós temos que pensar que todo o nosso trabalho ele tem que ser feito para o Senhor. E o Senhor tem que ser honrado naquilo que nós fazemos. Não importa onde você está, o Senhor tem que ser honrado. E a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo como se fosse ao Senhor. Quando eu olho para o Rafael, que é o meu chefe, eu falo assim, não, irmãos, eu vou contar um segredo aqui para você. Eu sei que está gravando, mas meu chefe é da Umbanda. Aí eu olho para ele assim e falo, Jesus, me ensina mais, camarada. Porque tem que ser. Amém. Mas eu estou lá e eu tenho que entender isso. Amém. E é essas coisas que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Como é que a gente lida com o oposto que combate com você? Nós precisamos entender isso. Porque eu não estou lá por causa dele. Eu estou lá porque eu sei que o Senhor me colocou lá. E o meu trabalho lá tem que ser para o Senhor, independente da figura que é a minha chefia. Mesmo que ele tenha uma religião completamente diferente da minha. E às vezes muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, com o contraditório, com o oposto nos lugares de trabalho. Amém? Espero que você entenda isso. Na batalha espiritual, que é o que Paulo vai arrumando para o capítulo final de Efésios, que ele vai tratando assim, nós temos que ser fortes no poder de Deus, temos que nos vestir de toda a armadura de Deus, orar no Espírito e permanecer firmes na fé. Que é tudo aquilo que ele vai discorrer no capítulo 6 de Efésios, no capítulo 5 e no capítulo 6. E nós temos dificuldade de entender que a nossa luta, e a Bíblia diz, como eu citei o caso do meu chefe, a minha luta não é contra aquela pessoa física, humana que está lá, que tem uma religião contrária.
Eu não tenho nada contra ele, ele é alguém que precisa da misericórdia de Deus, como eu também precisei um dia, porque eu não nasci num lar cristão. Eu vim de família, o Carlos brincou muito lá da questão da paróquia, eu vim de família de tradição católica. E eu ajudei a rezar muita missa. Eu fui coroinha de igreja católica. E estudei na PUC, então você já viu, a tradição católica está, o ranço está aqui dentro. Só que a minha avó era filha de santo, no terreiro de Umbanda. E aonde baixava os espíritos, quem era que recebia os espíritos? Era a minha mãe. Então eu cresci em dois mundos, convivendo com muita coisa. E da mesma forma que Deus teve compaixão e misericórdia das nossas vidas e nos resgatou daquilo que nós vivíamos, numa tradição religiosa, eu olho para o meu chefe hoje e eu vejo que Deus também ama ele e tem compaixão e misericórdia pela vida dele. E é dessa maneira que nós temos que enxergar as pessoas. Se Deus me amou, era um cruz credo, um cão chupando manga, e Deus me salvou, por que não salvaria ele, que é muito melhor do que eu? Então ele precisa da misericórdia de Deus, e eu preciso entender isso. E às vezes a nossa dificuldade é essa, a gente acha que o cara é só o cruz credo com o creio dos pais, que ele não precisa da misericórdia de Deus, que ele vai para o inferno, que ele vai queimar no mármore do inferno, como diriam os muçulmanos, na chapa quente de Deus, vai ficar queimando. A gente acha isso, mas se você falar de Jesus, ele vai se converter, vai se arrepender e vai ser salvo. E quem é que vai anunciar? É Gabriel? É Miguel? Não, é você que vai ser o anjo do livramento da vida dele. Então pensa nisso. Vamos andar um pouquinho em Filipenses, senão não chego lá. Vamos voltar um pouquinho aqui para Se Efésios é a igreja em Cristo e Cristo na igreja, em Filipenses, Paulo vai tratar de uma outra coisa. Tem que haver em nós o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma obediência, o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para termos outro comportamento, outra atitude que não seja exatamente o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E o texto que a gente conhece de cor e salteado, que é o capítulo 5 de Filipenses, Paulo vai dizer que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E uma característica desse texto que é interessante, é que Paulo, quando fala da obediência do Senhor, ele diz que a obediência do Senhor foi até quando? Até a morte, e morte de cruz. Mas ele diz que a obediência do Senhor foi até a morte. Ou seja, a obediência do Senhor foi por toda a sua vida. E aqui você vai falar assim, mas Jesus só viveu 33 anos, eu já estou com 66, já vivi o dobro, então a minha obediência já passou. Não. A obediência do Senhor ao Pai e a sujeição ao Espírito Santo foi na totalidade da vida dele. E nós somos chamados para vivemos exatamente isso. A totalidade da nossa vida. Não importa se eu tenho 10, 15, 20, 33, 43, 53, 66, 76, 96, 106. Não importa. Eu tenho que obedecer ao Senhor na totalidade da minha vida e não parcialmente, porque esse é o exemplo do Senhor. E é isso que nós somos chamados na carta de Filipenses, a obedecermos ao Senhor na totalidade da nossa vida, nem mais nem menos, mas exatamente o modelo do Senhor Jesus Cristo, e nos sujeitarmos ao Pai, à vontade do Pai, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, exatamente como o Senhor Jesus fez. E essa é uma das dificuldades que nós temos, é de perceber que a sujeição da nossa vontade, ela requer renúncia. Voltando ao exemplo de Cristo na carta de Efésios, eu tenho que morrer. Como? Rendendo a minha vontade. Se a minha carne não morrer, eu não consigo me submeter ao Pai e não consigo ser guiado pelo Espírito Santo, porque a minha carne vai militar contra o Espírito e o Espírito vai militar contra a carne, e os dois vão estar em conflito. Então eu tenho que pensar nessas questões. Ele vai tratar de encorajar os crentes a ter a mesma mentalidade que Cristo, e o objetivo é cumprir os propósitos de Deus e concentrar a atenção nas coisas que realmente são importantes e espirituais na vida. Note bem, coisas que são realmente
importantes. Aonde você tem colocado a importância das coisas na sua vida? Ou melhor, no que você tem colocado importância na tua vida? A gente tem dificuldade de ir no cerne da questão, nas coisas que são essenciais, que são fundamentais, que são básicas. E normalmente a gente orbita ou circula no entorno do que é periférico, do que não é essencial. E a gente sempre age de maneira equivocada. O Senhor disse uma coisa interessante: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e o que vai acontecer como consequência, e as demais, algumas coisas ou todas elas? Todas elas, todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente inverte a ordem, nós invertemos a ordem. Todas as demais coisas são importantes, menos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O periférico passa a ser central, e o central passa a ser periférico nas nossas vidas. E a gente não entende isso. Então, o que é importante para nós? Paulo vai reforçar isso na carta aos Filipenses. Do capítulo 1 até o verso 11 é a saudação, do verso 12 ao 30 ele vai estar tendo a singularidade da mente, ou seja, foco no Evangelho. O Evangelho é muito simples, nós é que complicamos. A mensagem do Evangelho é muito simples. A gente é que monta um monte de penduricalho. Pega minha mochila aqui para mim, por favor. Essa parte de cima. Só um exemplo. Eu estou lendo esse livro aqui, acabei de ler, de uma escritora chamada Karen Armstrong. Ela fala da história de Deus. É uma ex-freira do país de Gales, que abandonou o mosteiro, e ela começou a escrever sobre fé. Ela escreve sobre a história de Deus no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. E o Rubão, que é professor de história, né? Ela vai comentando como é que o entendimento de Deus vai sendo construído. O que a gente fala de Deus hoje é completamente do que se falava na igreja primitiva do século I. Por quê? Porque coisas e adendos vão sendo incorporados à história, interpretações, leituras, ou seja, a essência vai sendo colocada de lado e o periférico vai prevalecendo. E é o que acontece com a gente hoje. Nós nos preocupamos com tudo, menos com o que é essencial. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você disse hoje para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, que você o ama? Quantas vezes você disse isso? Eu tenho o hábito de fazer isso todos os dias com os meus filhos. Todo dia. Não é brincadeira não. O Augusto, que é o mais novo, ele fica bravo. Rapaz, você é muito chato. O mais velho já chegou a me dizer assim, quando eu ia levar ele na escola: pai, não precisa me levar na escola, não precisa me dar beijo não, viu? Ele está com 15 anos agora, está quase do meu tamanho, não precisa mais não. Porque chegou, para eles é constrangedor, mas eu já falei para eles assim: isso é para você entender que eu te amo, e eu vou dizer isso todos os dias enquanto eu tiver oportunidade para você. Porque isso para mim é fundamental, e é fundamental para eles. Falar para minha esposa que a amo, eu digo isso sempre para minha marrom. Eu chamo ela de marrom. A minha marrom. Eu falo isso para ela. E ela tem hora que também ela fica toda sem graça. Porque eles foram criados assim de uma maneira que eles não estão acostumados. Eu também não fui criado assim. Meu pai nunca me disse que me amava e nunca me deu um abraço e um beijo. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade eu faço isso com ele. Ele não sabe onde enfiar a cara. Ele fica assim. Você dá um abraço. Ele fica todo. Ele não foi criado assim. Ele não nos criou assim. Mas eu decidi ser assim. Eu faço isso com os meus filhos, faço isso com a minha esposa, faço isso com o meu pai. Ele fica todo sem graça. Porque isso é fundamental para mim. E eu sei que é fundamental no relacionamento com a minha família e com os meus filhos. Isso é fundamental. E às vezes a gente esquece. A gente esquece de orar.
a gente esquece de dizer ao Senhor que o ama. Se a gente não consegue dizer para quem está vendo, imagine para quem a gente não vê. A gente só bate na porta de Deus quando a dificuldade aperta, porque a gente não está acostumado a orar. Quanto mais dizer para Deus que o ama. Então, foca naquilo que é importante, no que é fundamental na tua vida. Então Paulo vai dizer que pregar a Cristo é de suma importância. Pregar a quem? A Cristo. A gente tem um péssimo hábito, e eu falo isso por experiência, já vivi isso e tenho me corrigido. A gente convida as pessoas às vezes não para ir na nossa, não, a gente não apresenta Jesus para as pessoas. A gente convida a pessoa para ir na nossa igreja. Não vou perguntar quantos levantaram a mão, mas quantos de vocês? Vai ter um evento lá na minha igreja, lá na minha paróquia. Você não quer ouvir não? Vai vir uns malucos lá pregar, dar umas instruções. Você não quer ouvir não? Deus vai te abençoar. É porque você já falou para Jesus que ele quer te salvar. Mas você convida a pessoa para ir daqui um mês, uma semana. A gente que é de linha muito pentecostal, a minha igreja chega a ser dos extremos, né? Eu tenho uns amigos que são os canela de fogo lá da Zona Leste. O pessoal fala assim, não, agora tem um amigo meu que está numa Assembleia de Deus lá, tem um culto de sexta, me fugiu o nome, umas campanhas lá daquelas de fogo, terra, água, que ele fala assim, você fala assim, não, porque agora na próxima sexta-feira você vai ter um encontro com Deus, mas é só na sexta-feira, é só na sexta-feira, você vai ficar segunda, terça, quarta, quinta, só na expectativa. E o cara fica, então, é na sexta-feira. Em vez de ele falar assim, Jesus pode resolver teu problema agora. Não, você fica esperando até sexta-feira. Se o camarada perdeu, está no sábado de manhã, ele vai ficar uma semana esperando. E enquanto isso, você fica só no convite. Então, você vai, né? Mas ele perde tempo convidando para o evento e esquece de apresentar Jesus. E é isso que Paulo vai discutir lá. A gente tem que pregar Cristo e não nos preocupar em levar pessoas para as nossas comunidades, para eventos. A gente tem que levar as pessoas a Cristo. Ou melhor, levar Cristo às pessoas. Porque a gente leva Cristo fora da igreja. A gente leva Cristo para as pessoas no nosso trabalho, na escola, nas nossas famílias. E às vezes tem dificuldade com isso. Busquem a atitude de servos e a unidade. E aí Paulo vai dizer, tenha em vós, ou seja, a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Total sujeição ao Pai e total obediência ao Espírito Santo. Você está disposto a fazer isso? Ser sujeito à vontade do Pai plenamente e se deixar ser guiado plenamente pelo Espírito? Foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E é esse texto que a gente exalta tanto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de Cristo foi de total obediência à vontade do Pai. E total sujeição ao Espírito Santo. A gente fala com a boca, mas tem dificuldade de agir. Não vou assustar vocês não. Sendo insistentes rumo à maturidade. É uma outra característica que Paulo vai tratar. Tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu considerei tudo como perda. O nascimento judaico, a linhagem benjamita, o conhecimento, a instrução aos pés de Gamaliel, todo o conhecimento da lei, da Torá, do Talmud, da Mishnah, do Midrash, de todas as tradições judaicas, da lei oral, da lei escrita, da escola rabínica, da linhagem da casa de Benjamim, tudo isso, tudo é perda. Porque eu quero alcançar o Senhor. Eu quero ter uma maturidade cristã como Ele. Mas tudo aquilo aqui não serve para nada se eu não alcançar o meu objetivo. As ferramentas, elas são fundamentais na nossa jornada e no nosso crescimento. Mas nenhuma ferramenta vai ser útil se ela não convergir para o nosso amadurecimento cristão. Não adianta fazer muita coisa se não convergir. Não adianta fazer doutorado, pós-doc, ter 3 doc, 4 doc, seja lá quantos doc for, mestrado, não adianta se não convergir para a maturidade cristã, para o crescimento. E às vezes nós nos confundimos com isso. E Paulo considera tudo como perda, porque ele queria conhecer o Senhor.
E às vezes nós também nos esquecemos disso. Por fim, em Filipenses vai dizer: a paz vem através de Cristo, pois aprendei a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É uma dificuldade que a gente tem, é de nos adaptarmos e de nos envolvermos no ambiente onde nós estamos. Nós temos que ser adaptáveis, o mundo está em constante transformação. E às vezes a gente acha que, como meu filho brinca comigo, ele fala assim: pai, o senhor é um homem do século passado. Eu falo: eu sou, graças a Deus. Porque as crianças hoje parece que elas já nascem conectadas. Vocês já repararam? Você dá um celular na mão da figura, um menino de 4, 5 anos, ele te dá nó em pingo d'água, planta bananeira, desvenda, se vacilar, ele consegue pegar o código de máquina e desbloqueia, faz tudo que você... E a gente fica: como é que resolve isso aqui? Eles já nascem conectados. Mas o que acontece? A gente tem que... Não quero saber disso. Não, isso é coisa de Satanás, Satanás. Aí você pega assim o celular, escorrega aí assim, fala: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E joga fora. Não, a gente não pode fugir da realidade que a gente vive hoje de tecnologia. Nós temos que nos adaptar nesse mundo de conectividade. Não é uma facilidade? Eu tenho um amigo meu, baiano, que mora no Chile há 15 anos. A gente não tinha muito contato há uns 10 anos, há uns 5 anos atrás. Depois começou as novas tecnologias. Você acha que eu falo com ele através de quê? Falo todo dia com ele. E o Gilmar, eu costumo dizer assim, ele é irmão, ele é amigo mais chegado que irmão. Eu tenho mais amizade com ele que os meus irmãos de sangue. Eu tenho outro que é pastor, que estudou comigo, que mora em Santa Catarina. A gente se fala direto. Por conta das comodidades das tecnologias. Eu tenho outro que mora na Bahia. A gente também se fala frequentemente. Minha mãe está indo embora para voltar para o Brasil. Você acha que eu vou falar com ela? Você acha que eu vou visitar ela todo mês lá? Gastando um dia de avião, porque tem que ir até Salvador e voltar, porque o voo direto só tem um. Ou gastando 24 horas de ônibus. Não dá para ir todo mês. Você acha que eu vou falar com a Ana Maria como? Tecnologia. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que viver num ambiente, mas não perder a minha essência. Tem gente que não entende esse processo. Nós estamos em Cristo. E se Cristo é o centro, as outras coisas vão orbitar em torno disso. E eu vou conseguir me adaptar. Eu vou conseguir suportar. Eu vou conseguir viver. Eu vou conseguir conviver. E eu vou usufruir de todos os benefícios, de todas as bênçãos que Ele me concedeu. Sem perder a minha essência. Colossenses. Eu estou quase terminando. Acho que ainda tem mais uns 20 minutos, seu Rubens. Gente, estou falando demais. Tem certeza? Ó, não mente não, mentira é coisa do diabo, viu? Vocês estão falando aí, eu vou ficar assustado. Colossenses vai tratar da primazia e supremacia de Cristo. Porque o texto de Colossenses, Paulo vai tratar de um contexto, principalmente das vãs filosofias helênicas que estavam invadindo, já estavam começando a invadir a igreja cristã. E ele começa a advertir os crentes sobre esse dualismo e esses ensinos que parecem que estão travestidos de verdade, mas na realidade não são. Parece que são coisa boa, parece que vai ser gente, parece que é coisa do céu, mas só parece, vem do inferno. E está cheio de coisa assim. Tem coisa que parece que é muito boa. Parece que é muito boa, mas no fundo não é coisa boa. E é isso que Paulo vai advertir para aqueles crentes em Colossos, que fugir das filosofias, dos falsos ensinos e lembrar sempre que o Senhor tem que ter a primazia e a supremacia na nossa vida e na igreja e no corpo de Cristo. Se Jesus não for o centro, alguma coisa está errada. E esse é um dos problemas que a gente está tendo no evangelho contemporâneo brasileiro. O centro deixou de ser o Senhor Jesus Cristo, ele foi deslocado, e a gente tem outra coisa no centro hoje da igreja, que não é o Senhor Jesus Cristo. A gente tem os nossos cultos hoje, infelizmente, irmãos, eles estão muito antropocêntricos, ou seja, estão centrados no homem, na necessidade do homem. Nós vamos para as nossas igrejas hoje para cantar o meu sofrimento e a vitória que Deus vai me dar, mas eu não vou para a igreja para cantar a glória
do Senhor. Se você pegar a sua televisão no sábado de manhã, de vez em quando eu sou curioso, minha esposa até brinca comigo, para que você ficou ouvindo isso, vendo essas coisas, se você só vai criticar? Eu falei, não vou criticar, mas eu quero entender o que está acontecendo. 90% o pessoal está pedindo dinheiro e reclamando porque o programa vai sair do ar porque o pessoal não está honrando os compromissos. Aí eles se esquecem que nós temos 13 milhões e meio de desempregados neste país e que a renda mínima do trabalhador só achata. Eu trabalho no Estado e estou há 5 anos sem reajuste salarial. Então você imagina o que aconteceu com a minha renda. Ela só achatou. Ela só vai encolhendo. Porque eu estou há 5 anos sem reajuste salarial. Então o que eu recebo hoje é a mesma coisa que eu recebia em 2014. E o meu dissídio coletivo, nosso, era de setembro do ano passado. E a Secretaria da Fazenda, o nosso governador agora, não deu resposta ainda para a gente, se vai vir ou não. Isso que é um aumento tão gigantesco que é de 2,5%. E aí você vê um monte de gente desesperado, massacrando o povo por dinheiro nas igrejas. Porque não pode parar a obra. Mas quanta gente estão desempregadas, precisando de auxílio nas nossas igrejas, e a gente não consegue estender a mão. Mas as denominações religiosas pedem, mas ofertam pouco. Porque o Senhor não é o centro. O centro é outra coisa menos o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Propósitos: colocar em prática ou viver diário aquilo que é digno ao Senhor. Essa é uma das coisas que a gente tem dificuldade. É digno ao Senhor? A gente tem dificuldade de colocar isso em prática no nosso cotidiano. Paulo começa falando lá, na saudação dele a Timóteo, depois até o capítulo 2, 23, ele vai falar na oração. E na oração é um tipo de relacionamento que a gente tem dificuldade de entender. Ele vai falar assim, no conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus para a nossa vida. E eu vou abrir um parênteses aqui para comentar um pouco sobre a oração. A oração, ela tem um sentido de dialogar, de conversa. E o que é dialogar? Dialogar são duas palavras que vêm do grego, dia e logos. Dia, claridade, trazer à luz, luminosidade. Contrário de escuridão, de trevas, de obscurecer. E logos, palavra. Dialogar é trazer à luz todas as coisas, ou seja, trazer à luz para Deus. E se a gente for mais profundo ainda, dia, claridade, luz. Logos, palavra Cristo, palavra Senhor Jesus. A oração é o diálogo, é trazer à luz de Cristo todas as coisas. Então o que Paulo está falando é que na oração, no diálogo que nós temos com Deus, nós temos que trazer à luz todas as coisas. Deixar todas as coisas claras, ou melhor, deixar que a luz do Senhor clareie a nossa vida e dissipe qualquer trevas, qualquer medo, qualquer anseio, qualquer temor. Ou seja, orar é dialogar com Deus, é esse trazer a luz de Cristo. E às vezes a gente tem dificuldade, porque nós temos a nossa vida religiosa, nós temos a nossa vida familiar, nós temos a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida pessoal e nós temos a nossa vida secreta. Aquele aspecto da tua mente que você não ousa nem pronunciar, porque o seu subconsciente fervilha de ideias perversas, geniosas, macabras, porque você não consegue nem pronunciar, porque a gente tem isso. Mas na oração, tudo isso tem que ser trazido à luz do Senhor Jesus Cristo. E quando esse dialogar com Deus, trazer a luz de Cristo, ela dissipa toda a treva, ela dissipa todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Por quê? Porque de fato eu estou tendo um relacionamento com Deus. Eu estou conhecendo a Deus, que é o tema do que a gente está tratando aqui. Então, conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando eu estabeleço essa relação de oração com Deus, eu vou ter discernimento e sabedoria para lidar com as questões diárias. Porque de orar, irmão, também tem um outro detalhe. A gente diz que ora, mas a nossa oração é monológica. Você sabe o que é um monólogo? É um sujeito falando como eu estou falando aqui o tempo inteiro. Só eu estou falando. Com Deus é a mesma coisa. Aí a hora que encerrou, amém. Aí você sai e vai dormir. E não deixa Deus falar.
A oração é diálogo. Então um fala, depois você se cala e o outro responde. Isso é oração. Mas nas nossas orações elas são monológicas, elas são só discursos. A gente só reclama e joga para Deus. Quando a gente fala amém, agora a hora de Deus falar, a gente não, agora eu vou dormir. Aí você não tem tempo para o diálogo. As mulheres adoram quando ela fala assim, vamos fazer uma famosa DR, discutir a relação. Quero conversar com você. Aí o marido já fala assim, lá vem conversa. Jesus, amado, me livra disso. Já fica. Aí a mulher descarrega tudo. Tudo bem, amor, eu vou orar. Tudo bem, amor. Você só fala assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Já terminou? Amém, a gente pode dormir. É mais ou menos o que acontece no nosso relacionamento com Deus. A gente só joga, descarrega tudo. Não tem resposta porque a gente não espera ouvir. No caso do marido, o marido foge. No nosso é a mesma coisa, a gente foge de ouvir a Deus. Porque a gente não quer ouvir. Se simplesmente nós parássemos e fizéssemos como Eli orientou Samuel, Senhor, agora fala que o teu servo ouve. Ele vai falar. Amém. Nós vivemos tão apressados que na nossa vida de oração a gente não tem tempo para parar, para deixar Deus falar com a gente na oração. Porque a gente já descarregou tudo que a gente tinha dito. Aí você fala assim, acabei. E aí não tem tempo para agora senta quietinho aí. Agora deixa Deus falar. Aí Deus vai falar, aí você tem que escutar. A gente tem dificuldade de parar e deixar Deus falar com a gente. Então, vamos ter mais sabedoria. A prioridade é Cristo, em agradar a Ele. De que forma? Frutificando, crescendo, sendo fortalecido, perseverando com paciência, ações de graça pela salvação. Esses são processos da nossa vida que às vezes a gente não entende. Eu estou falando rápido porque a gente não vai conseguir terminar antes das 10, irmão, desculpa. Estou falando demais. A gente tem dificuldade de frutificar, ou seja, e frutificar a gente entenda uma coisa, irmão. Quem tem árvore frutífera aqui em casa? Quem mais? O que você tem na casa de vocês? Pitanga. É uma mini chácara, pitanga, jabuticaba, o que mais? Jabuticaba. Manga. Palmer, coração de boi, irmão, eu sou fã de manga. Jabuticaba também. O que acontece com a jabuticabeira? Quando ela dá os frutos, ela come o fruto dela? A pitanga, a manga come, a mangueira come a fruta. Para que serve o fruto da mangueira, irmão? Para que serve o fruto da pitangueira, irmão? Para os outros. Aqui o irmão chegou no fundo. Não se produz fruto para você comer, irmão. Você produz fruto para dar para alguém. A mangueira não come a manga que ela produz. A pitangueira não come a pitanga que ela produz. A jabuticabeira não come a jabuticaba que ela produz. O fruto que ela produz é para alimentar o outro. É para dar prazer a outro. É para dar alegria ao outro. O fruto que a gente produz na nossa vida é para alimentar o outro. Glória a Deus. A tua paciência, o teu longo ânimo, a tua maturidade, o teu discernimento é para você falar assim: está aqui, meu irmão. Eu vou ter paciência com a tua agressividade. Eu vou ter paciência com a tua insistência. É isso que Deus nos dá. O fruto do Espírito em nós, a paciência, o longo ânimo, a temperança, a moderação, é para a gente suportar o outro. É para aquele filho rebelde. É para aquele chefe chato lá do trabalho. É para aquela ovelha negra, né, reverendo Rubens? É para que o fruto seja dado para outro. Você não vai consumir o seu fruto, você entrega para outro. A gente precisa frutificar. E frutificando a gente cresce. Porque quanto mais você dá fruto, mais semente você lança. E quanto mais semente lançada, mais árvores produzindo mais fruto. E quanto mais cresce, vai sendo fortalecido. E quanto mais fortalece, mais persevera com paciência. E quando isso acontece, todos rendem ações de graças pela obra da salvação do Senhor. Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? Sobre a criação, e aqui eu vou ser um pouco rápido. O Senhor é o primogênito da criação, é a imagem do Deus invisível. Foi Ele, o Senhor Jesus Cristo, que criou todas as coisas.
Nele, no Senhor Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade, e Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou com o Pai pelo seu sangue. Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender. O sangue na cruz foi para a reconciliação dos seus pecados. Sobre a igreja, Jesus é o cabeça. E esse cabeça tem um mistério. O mistério é Cristo em nós. Mas você fala assim, como é que é Cristo em nós, irmão? Se quem mora dentro de nós é o Espírito Santo, e Jesus falou que Ele e o Pai viria. Que maluquice é essa que eu não entendo? E não vai entender, meu irmão. Mas esse é um dos mistérios do Evangelho de Cristo. Jesus olhou para o Rubão e falou assim: reverendo Rubens, eu e meu pai vamos vir e vamos morar dentro de você. Aí Paulo fala assim que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ué, mas que negócio é esse? No Pai, Jesus disse que era Ele e o Pai que vem. Como é que o Espírito que está morando dentro de mim? Cadê o Pai e o Filho? É o Espírito Santo que habita dentro de nós. E por ser um na unidade da Trindade com o Pai e o Filho, o Pai e o Filho também habitam em nós pelo Espírito Santo. Amém. Porque pertencem, têm a mesma essência. E são um na unidade da Trindade. Pela habitação do Espírito, o Pai e o Filho também habitam dentro de nós. Porque nós somos salvos pelo sangue e adotados pelo Pai. E selados com o Espírito Santo. Então o poder do Trino Deus, como a gente leu lá no começo em Filipenses 3, ele começa a operar na nossa vida. E a gente começa a entender como é que eu vou tendo conhecimento de Deus. Ministério, proclamar, preparar os santos, advertindo e ensinando e operando no poder do Senhor. Isso foi o mandamento do Senhor para a sua igreja. E isso é o trabalho do ministério. Isso não é só executar aqui na igreja, pregando, ensinando aqui. É vivendo lá fora. É lá fora que nós pregamos o Evangelho. É lá fora que as pessoas olham para a nossa vida e elas leem e enxergam que nós somos livros, cartas abertas, livros vivos, escritos por Deus. É lá no teu trabalho, lá na tua escola, é lá na faculdade, é lá no meio da tua parentela, é lá que as pessoas vão olhar e vão enxergar Jesus em você. E é lá que você vai poder testemunhar de Cristo. E é lá que você vai poder exercer plenamente todo o ministério da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Porque é lá que você vai precisar ser testemunha fiel. Aqui é fácil, difícil lá fora. Sobre as vãs filosofias, viver na fé. E aí Paulo vai dizer assim, não se escravizar. Qualquer filosofia, qualquer conceito mundano, ele escraviza. Ele prende. Não se fundamentar nelas, ou seja, o fundamento não tem que ser a filosofia, tem que ser a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não seguir o ensino deste mundo, ou seja, não se sujeitar a essas filosofias. Não sejam legalistas, porque os fariseus eram legalistas ao extremo e conheciam demais a lei, mas eles viviam a lei pela lei. Eles não entendiam o que estava por trás da lei. E eu costumo dizer uma coisa. Você pode ler esse livro aqui 100, 200 vezes. Conhecimento é bom, mas conhecimento sem obediência não serve para nada. Se você tiver conhecimento, ser o mais perfeito conhecedor das línguas originais, grego, hebraico, até do aramaico, do latim, conhecer línguas antigas, acadiano, ugarítico, escrita cuneiforme do Egito antigo, o árabe antigo também, você pode ter tudo isso. Se não tiver obediência, não serve para nada. É só conhecimento pelo conhecimento. Então não seja legalista e fuja também, não sejam os místicos. Porque o misticismo ele é interessante. Eu costumo dizer que não existe sujeito mais místico na Bíblia do que Paulo. Mas Paulo não vivia o misticismo pelo misticismo. Ele vivia tudo aquilo que ele experimentou debaixo da graça de Deus em Cristo. Ele não estava entregue só a devaneios, a sonhos, a visões, a êxtase, não. Tudo aquilo tinha um objetivo prático. Se você tem tudo isso, visão, êxtase, sonho, transe, se você voa, decola, não tem problema, irmão. Desde que o Senhor seja glorificado. O irmão riu ali, mas é verdade, irmão. Existem personagens na história do cristianismo que eles levitavam dentro das igrejas. Não estou brincando, não.
Existem dois, eu falei que eu gosto muito de contemplativos no começo, né? Existem dois personagens da história dos místicos cristãos que eu gosto muito. Uma delas é Teresa de Ávila. E o outro é Pedro de Alcântara, que foi mentor dela. E tem São João da Cruz também, mas esses dois já bastam, Teresa de Ávila e Pedro de Alcântara. Nas biografias que narram dele, existem acontecimentos fantásticos, de que por mais de uma vez, no caso de Teresa de Ávila, as pessoas elas iam todo domingo à igreja do Carmelo, porque diz uma das biógrafas dela, que as pessoas iam lá não para poder assistir a celebração, mas elas ficavam na expectativa de que a qualquer momento a Santa do Carmelo fosse arrebatada a 1,5 metro e ela começasse a levitar dentro da igreja. Tamanha era a manifestação do Senhor na vida daquela mulher. Você já imaginou se aparece alguém aqui levitando a 1 metro? Já pensou se o reverendo Rubens começa a levitar? O Carlão aqui, ó, levitando a 1,5 metro? Meu, amanhã, se você fizer 10 cultos aqui, vai estar lotado, irmão. Vocês compram o terreno daqui, o daqui, vocês compram o quarteirão inteiro. Se alguém levitar no Brasil, hoje no mundo, hoje botar na internet, a igreja, o cara vira milionário em um ano. Mas isso já aconteceu. Mas a gente não tem que viver o misticismo pelo misticismo. Mantendo o pensamento nas coisas que são do alto, nos despojar da velha natureza, nos revestir da nova natureza e viver piedosamente. Aqui está a dificuldade nossa. Como é que a gente vive piedosamente? E aí Paulo volta de novo o que a gente já falou anteriormente. No lar, no trabalho e no mundo. Volta à origem e à ideia do ogrozinho que habita dentro de você de vez em quando. Aquele espírito de Shrek, verde, grande, tosco, mal educado, violento, não violento não, grosseiro. Porque a gente, violência é uma coisa, grosseiro é outra. Tem gente que já é grosseiro por natureza e ele entende e acha que isso é natural, irmão. Eu costumo dizer que isso é crente com o espírito de Gabriela. Você já ouviu Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Está cheio de crente Gabriela dentro da igreja, irmão. Aí nós somos assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Gabriela. A gente acabou de falar, em Cristo nós somos chamados para ser nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez? Bom, se você continua com o espírito de Gabriela, você não foi feito nova criatura ainda. Me desculpe. O seu lado ogro ainda está aí. Amém? Louvor, e aí ele vai exortar algumas coisas. Vamos para Filemão para a gente encerrar. Senão o Rubens me bate, daqui a pouco ele não me chama nunca mais para vir aqui. Carta de Filemão é apelo a um irmão em Cristo e um pedido de perdão para um escravo fugitivo. E o propósito da carta é apelo de Paulo ao irmão Filemão para que receba e perdoe Onésimo, escravo fugitivo, que se converteu e estava retornando para o seu senhor. A carta de Filemão ela tem uma característica fantástica. Alguém que era fugitivo e que de certa forma estava livre. Quando conhece a Cristo, se converte ao Evangelho de Cristo, o que ele faz? Ele volta para ser escravo. Ele se submete, ele obedece. Eu sou um fugitivo. Se alguém me pegar em qualquer hora, eu vou ser preso. Então eu depois que conheço a Cristo, eu volto voluntariamente para o meu tronco. Mas há alegria na minha ação. A gente tem dificuldade de entender isso. Como é que você volta para o lugar de onde você fugiu? Por amor ao Senhor e por obediência à sua palavra. Essa é a verdadeira submissão e obediência. Capítulo 1, verso 3, o versículo 1 ao 13 é a saudação de Paulo. E do 4 ao 22, ele vai primeiro louvar a Filemão, na questão da comunhão. No verso 8 a 16, ele vai fazer o pedido a Filemão, ou seja, para que ele tenha um espírito perdoador, que ele receba de fato Onésimo e ele o perdoe. E a ênfase de Paulo a Filemão é tão grande que ele fala assim: receba-o como se você estivesse recebendo a mim. Todos os privilégios, todas as honras que você acha que eu mereço, faça com Onésimo. Não faça menos por ele do que você faria por mim. E às vezes a gente não consegue entender essa loucura do Evangelho de Deus em Cristo. Promessa a Filemão,
E por fim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Essa é a ideia de Paulo em Filemon. E para a gente finalizar, vamos recapitular de uma forma básica o que cada uma das cartas tem, a mensagem da carta aos Efésios. Em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais necessárias para uma vida santa. Que foi o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, na minha tradução ela dá a ideia de um presente contínuo. É um ato que começa e ela não tem fim, ela prossegue. Ela não é uma ação estanque, ela é uma ação contínua e ininterrupta. Se você não entendeu, e você já imaginou, você começa e isso vai propagando. É a mesma coisa com seus anos de vida. Enquanto você vive, você vai ficando velho. É como se a bênção de Deus fosse isso. Ela começa, ela não vai parar mais. Ela só vai culminar com a sua ascensão aos céus. Essa é a ideia de Paulo em Efésios. Então, em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais necessárias para viver. A nossa dificuldade é que a gente não entende isso. Quando eu entender isso, muita coisa vai ficar tranquila na minha vida. Eu já tenho tudo, porque tudo que eu necessito, Jesus já conquistou na cruz por mim. Tem até um cântico que a gente canta sobre isso, só que a gente na prática não vive. A mensagem da carta aos Filipenses: um cristão que está amadurecendo terá uma mente singela, ou seja, uma mente simples, terá uma mente de servo, terá uma mente espiritual e terá uma mente segura, ou seja, vai ser uma pessoa madura e segura na fé. Ela não vai sucumbir a nenhuma variação, nenhuma mudança, nenhum vento de doutrina ou vã filosofia. Na carta aos Colossenses, Paulo vai tratar da supremacia da pessoa de Cristo, que deve refletir em cada área da nossa vida, à medida que nós buscamos conhecer a vontade de Deus e obedecer à sua vontade. Ou seja, a supremacia da pessoa de Cristo, ou seja, o senhorio de Cristo, ele tem que ser refletido na minha vida. Se Jesus não é o Senhor, alguma coisa está errada conosco. E na carta de Filemon, Paulo vai dizer, o tema da mensagem da carta é: os cristãos podem aceitar e perdoar os outros porque Cristo nos aceitou e nos perdoou. Essa é a mensagem central da carta de Filemon. Amém? Amém? E com isso eu termino, que eu acho que eu já falei demais. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, se houver algum tempo ainda. Se não, você que já está desesperado, entrou na fila, pegou o painel, eu vou devolver a palavra para o reverendo